minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio, da CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de aulas, essa série de vídeos para o nosso concurso do Auditor Fiscal do Trabalho. Estamos aqui conversando sobre a parte de direito do trabalho, sobre as normas regulamentadoras. E hoje eu vou falar sobre a norma regulamentadora número 9, muito ligada ao controle e prevenção de insalubridade e periculosidade. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações, se inscrevam no canal para você sempre estar atento e para que você receba sempre esse conteúdo novo aqui de direito do trabalho e também ligado a concursos públicos que tem essa parte de direito do trabalho. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo, pessoal, e compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham esse momento, essa oportunidade de conhecer sobre direito do trabalho. Como eu estou já falando aqui com vocês, você já percebeu, nós hoje vamos conversar sobre a NR9. É mais uma NR que foi inserida no edital dessa prova do concurso unificado do Auditor Fiscal do Trabalho e é muito importante que você estude essa NR9. E por quê, pessoal? Sempre digo para vocês aqui que a banca examinadora de um concurso público, ela sempre tem a faca e o queijo na mão, ela tem muitas possibilidades de questões ali. E insalubridade e periculosidade, quando nós falamos de uma prova de direito do trabalho, sempre é um tema para você estudar. São aqueles temas que, quando eu digo assim, quando você tem pouco tempo para você estudar para uma prova, existem alguns temas que, se você tiver que apostar, você deve sempre apostar naqueles temas, porque são temas comuns, temas recorrentes. E insalubridade e periculosidade é um desses temas. E se o examinador, se a banca do concurso público colocou a NR9 para você estudar, que ela pode cair, ainda mais sendo uma norma regulamentar com base em insalubridade e periculosidade. Essa NR, quando você vai lá, olha o que ela está dizendo ali, ó, controle de exposição ocupacional aos agentes físicos, químicos e biológicos. Esse é o objetivo principal da NR9, controlar a exposição dos funcionários a essa exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos, pois eles são os agentes nocivos que irão causar a insalubridade e a periculosidade dos funcionários quando eles se encontrarem atuando no ambiente de trabalho. A partir daí, você, como auditor fiscal do trabalho, e não é à toa que no edital eles perguntam sobre essa NR e outras NRs, não é à toa que ele precisa que você conheça um pouco ali, um bom básico de direito do trabalho, não é à toa que ele pergunta isso. Porque você é auditora fiscal ou você é auditor fiscal do trabalho, você vai atuar nessa parte e você precisa conhecer. E você precisa entender que a NR9 ela está intimamente ligada à insalubridade e periculosidade, como eu já falei. Então você precisa se debruçar bastante, foi como eu disse, esse é um dos temas mais recorrentes de prova da OAB, é um dos temas mais recorrentes em concurso público, é insalubridade e periculosidade. Porque no dia a dia ele é um tema recorrente. Eu, por exemplo, se eu fizesse aqui uma análise, provavelmente um dos tops seria hora extra. E por que não falar de insalubridade e periculosidade?
dependendo, logicamente, pessoal, do local e do tipo de atividade, dependendo do tipo de atividade, todas as reclamações trabalhistas, quase que certo, que vão falar ou de insalubridade, ou de periculosidade, ou, por que não, de ambas essas possibilidades. Então você precisa fazer esse estudo sistemático da NR9 e também ir lá para a CLT estudar bastante a partir do artigo 187, 188 sobre insalubridade e periculosidade. Fazer essa casadinha do estudo. Então, quando a NR está buscando aqui avaliar a exposição ocupacional desses funcionários nessa parte de física e biológica e química, ele quer avaliar se aquele local de trabalho ali ele está exposto a agente nocivo, se aqueles colaboradores que trabalham ali estão expostos àquele ambiente nocivo de insalubridade ou de periculosidade. A NR9, pessoal, ela primeiro tem como objetivo a prevenção. É lógico que, acima de tudo, antes de apagar um incêndio, você tem que prever essa possibilidade do risco de incêndio. Usei até aqui de forma metafórica, mas quando a gente conversa aqui, por que não, de periculosidade, também se encaixa aqui no nosso diálogo e no nosso estudo aqui. Primeiro, você precisa avaliar os riscos, avaliar as possibilidades, depois você precisa prevê-los. Depois dessa prevenção, você vai buscar reduzi-los, vai buscar mitigar os riscos e, por fim, você sempre vai buscar extirpar esse risco, excluir esse risco, sabendo que nem sempre é possível você excluir o risco de insalubridade ou de periculosidade. Por isso que, até certo ponto, a Justiça do Trabalho aceita a diminuição dos riscos. Porque certamente, como até vou dar alguns exemplos aqui, existem atividades profissionais que, pela própria natureza dessa atividade, não tem como eliminar por total esse risco. Essa que é a grande verdade. Então, vai pelo menos ali diminuir o risco. E essa NR9, ela busca ali avaliar esses agentes ocupacionais, ela busca o quê? Ela busca a prevenção e, após essa prevenção, ela busca o controle, ela busca controlar esse agente nocivo. O que é controlar esse agente nocivo? De insalubridade ou de periculosidade? Se foi verificado ali a possibilidade, a probabilidade da existência de um agente de insalubridade e periculosidade, ela vai tentar ali, na medida do possível, controlar. Olha só, esse grupo de funcionários, eles têm acesso a um ambiente de trabalho que tem um agente nocivo de insalubridade. Então, vamos colocá-lo para que ele atue no menor tempo possível, se isso for possível. Se isso for possível também, vamos tentar oferecer equipamento de proteção individual. Vamos oferecer luvas, vamos oferecer botas, vamos oferecer um protetor auricular naquelas localidades e atividades que tem alto índice de som, alto índice de decibéis. Vamos colocar aqueles funcionários protegidos para que, mesmo que ele atue numa bomba de gasolina ou de diesel, ou no local de máquinas que possa causar a morte, que aí é bem ligado à periculosidade, vamos criar ali o máximo de controle possível para que se evite essa morte desse colaborador. Foi como eu disse, você avalia, verifica os riscos, cria mecanismos de prevenção e mecanismos de controle. Todos esses mecanismos de prevenção e controle, eles estarão no
PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Eu já falei, inclusive, na aula passada também. Nas outras aulas já falei sobre o Programa de Gerenciamento de Riscos. Porque é nesse mapeamento, nesse programa de gerenciamento, que vai verificar os pontos ali nodais, onde você vai encontrar o agente de insalubridade e de periculosidade para essa prevenção e controle, para buscar ou mitigar ou eliminar, quando possível, conforme eu já falei com vocês. Aí, olha só, quando a NR ela está falando aqui de gerenciamento de risco, de insalubridade e periculosidade, essa NR9 ela não nos discrimina o que é insalubridade e o que é periculosidade para as normas regulamentadoras, para o Ministério do Trabalho. Então, o que você tem que fazer? A própria NR9 ela já nos fala o seguinte: conforme a caracterização da NR 15 e 16, você vai entender o que é insalubridade e periculosidade. Então, quando você estudar a NR9 e chegar nessa parte de insalubridade e periculosidade, um dos itens dessa NR, ela já está dando a deixa para você ali. Dá um estudo da NR15, que fala da insalubridade, e um estudo da NR16, que fala de periculosidade. E olha, outro ponto aqui importante, pessoal, vocês têm que estar muito atentos com isso. O edital, ele está falando, dentre outras NRs, dessa NR9. No edital, não está lá explicitamente, expressamente, a NR15, tampouco a NR16. Mas olha aqui, você concorda comigo que quando ele está dizendo ali que pode cair no concurso público, a NR9, que fala de insalubridade e periculosidade, e essa NR já está fazendo remissão a NR15 e 16, e se ele fizer uma pergunta sobre insalubridade ou periculosidade e vá direto num copia e cola da NR 15 e 16, será que ele pode fazer isso? Será que ele está certo? Será que ele está autorizado? Isso é uma dúvida que eu aconselho a você nem perder tempo com isso. Eu já falo para você logo, olha só, quando você terminar de estudar a NR9, faça um favor a si próprio. Estude a NR15 e a NR16. E aproveita, já que você está falando de insalubridade e periculosidade, vá lá nos artigos da CNT estudar, se é que você já não estudou, ou então você repete um pouquinho, revisa esse estudo de insalubridade e periculosidade. Simples assim, pessoal. Porque você não vai perder o seu tempo se você perder essa questão aí, se você perder ponto, entrar com recurso nesse concurso. Você vai garantir a sua aprovação com base em um recurso? E muitas vezes o judiciário ele não se mete com edital, não se mete com banca organizadora de concurso público. É uma ação que nem sempre você ganha. Para falar a verdade, pessoal, é um tipo de ação que existe pouco êxito dos autores quando eles entram reclamando alguma coisa, porque o próprio órgão, quando você for entrar com recurso administrativo lá sobre essa questão, por exemplo, já é um filtro, já é difícil de você conseguir que eles anulem essa questão. Segundo ponto, quando você vai no judiciário entrar com uma ação reclamando disso, eles não se metem, é um alto índice de probabilidade de êxito. Então, não perde tempo e vá lá, estuda NR 15 e 16 e aproveita insalubridade e periculosidade. Aí, pessoal, até com base na PGR, no Programa de Gerenciamento de Riscos,
quando eles forem avaliar esse agente nocivo de insalubridade e periculosidade, eles vão também avaliar a quantidade e qualidade da existência, da exposição desse agente nocivo. É algo que está aqui no NR9, avaliação qualitativa e avaliação quantitativa. É a qualidade da exposição desse agente nocivo e a quantidade da exposição desse agente nocivo. Isso é um outro ponto que cabe a você estudar. Aí também, pessoal, olha só, quando for avaliado essa exposição quantitativa, o que a NR está nos dizendo que será como critério de avaliação de exposição quantitativa? Olha só, a comprovação no controle da exposição. Quando for avaliar, ele quer saber se está sendo controlada essa exposição. Porque se você percebe que há uma exposição de forma quantitativa, você já tem que prever e controlar essa exposição. Ele também quer saber o seguinte nessa avaliação quantitativa. Ele quer saber se você já está fazendo o dimensionamento dessa exposição. Se é uma exposição mínima, se é uma exposição média ou se é uma exposição máxima, por exemplo. Ele quer avaliar se, tudo bem, existe um agente insalubre ou um agente de periculosidade aqui. Mas qual é o grau disso aqui? É pouco? É médio? É uma possibilidade mínima de acontecer um acidente? Ele quer essa dimensão até para prever e até para controlar. E isso aí vai estar intimamente ligado ao nosso estudo de insalubridade e periculosidade. Lembra lá quando a gente estuda grau médio, grau mínimo, a pessoa tem direito àquelas porcentagens, 10, 20, 40%, conforme o grau da periculosidade? Tem a ver com isso aqui também. Além disso, pessoal, subsidiar as medidas de prevenção. Ele quer saber se você já está protegendo esse funcionário. O que são subsidiar essas medidas de prevenção? Ele quer verificar ali se você está dando equipamento de proteção individual, se você está controlando o acesso a apenas aqueles funcionários que vão atuar ali naquela localidade, o pessoal que trabalha com material explosivo, se está tudo sendo devidamente controlado, tanto o tempo de exposição como a proteção com seus equipamentos. É isso que eles estão querendo ali. E eu poderia aqui, para encerrar aqui, pessoal, dar exemplos, quando nós estamos falando aqui de avaliação quantitativa, em um exemplo só, serve para insalubridade e, por que não, para periculosidade. Um exemplo que eu gosto muito de usar, pessoal, é o pessoal dos aeroportos. Tem pessoas, funcionários que trabalham no aeroporto, que não terão acesso à exposição de agente nem insalubre, nem periculoso. Pessoal que trabalha lá dentro, pessoal das empresas aéreas, ou pessoal da lanchonete, por exemplo, ou de um restaurante, que não vai no pátio, onde tem um taxiamento de aeronaves, não vai ali, com certeza quem nem chega ali perto, não tem direito à insalubridade ou periculosidade, não tem nenhum agente nocivo. Mas quem atua lá no pátio de trânsito das aeronaves, ou até uma ou outra localidade, que a gente porventura possa até não conhecer que exista esses agentes nocivos, eles estarão sujeitos. Por exemplo, existe, uma pessoa que ela passa ali no pátio, digamos, 3 vezes por semana ou todo dia, apenas para ir de um setor para outro. Nesse tempo ela anda 5 minutos na ida e 5 minutos na volta, durante 3 vezes na semana. Com certeza isso será um grau mínimo.
essa exposição ao agente nocivo é mínima. Por quê? Se ela passar por ali, existir o agente químico, físico, biológico de insalubridade ou insalubridade e ocorrer uma catástrofe, pode afetá-la. Tudo bem, mas é uma possibilidade muito mínima disso acontecer. Por outro lado, tem aqueles funcionários do aeroporto ou das empresas aéreas que trabalham lá no pátio. Eles estão todos os dias lá e durante a sua jornada de trabalho inteira. Não é? É totalmente diferente desse exemplo que eu dei anteriormente aqui. Tem aquela pessoa que só vai passar 3 ou 4 vezes ali, se é que ela vai passar. Já tem aquele funcionário que ele vai ali para o pátio, ele está perto do avião, ele está abastecendo o avião com combustível, material explosivo, material inflamável. É lógico que o grau de risco dele é absurdamente maior. É nisso que ele está falando, uma avaliação quantitativa. Aquela pessoa que só passa ali 2 vezes durante 5 minutos, na avaliação quantitativa, essa quantidade é quase que ínfima. Em contrapartida, aquela pessoa na avaliação quantitativa, aquela pessoa que está ali de segunda a sábado, durante 9 horas da sua jornada de trabalho, porque se lembre, são 8 horas de trabalho, mais 1 hora de almoço, tá? Então dá 9 horas, nem todo mundo consegue raciocinar isso. Então, perceba que essa quantidade é muito maior do que aquela pessoa que passou lá rapidinho. E isso nós estamos falando de insalubridade e periculosidade. Na insalubridade, porque podem ter agentes químicos por ali, ou o cheiro do combustível, ou outros agentes químicos no decorrer desse transcurso de uma pessoa para um setor ou outro, ou agente nocivo, periculoso, quando a gente fala de uma explosão, por exemplo. Então, no aeroporto tem essas 2 possibilidades. E é isso que a ANR ela busca regular. A CLT ela vai falar a parte jurídica, que é muito importante, e o foco, na maior parte das vezes, vai na CLT, quando a gente fala de insalubridade e periculosidade, artigo 187, 188, 190 da CLT. Ali tem um foco muito importante, mas às vezes até advogado e o juiz do trabalho, ele se vira aqui também para as NRs. As NRs são muito utilizadas, tanto nessa parte do judiciário, como principalmente para você, auditora, para você, auditor fiscal do trabalho. Por isso que você vai estar atento aqui, estudar essa NR9, e eu já repito aqui, quero insistir com você, estuda NR15 e NR16. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.